Fala, meus amigos, tudo bem? Olha só, uma reunião secreta acabou de acontecer nesse último final de semana entre o CEO da Uber, o tal do Dara, isso mesmo que você acabou de ouvir. O CEO da Uber esteve aqui em São Paulo, na capital paulista, para tratar de assuntos do aplicativo com o vice-governador do estado de São Paulo. Isso mesmo que você acabou de ver. Você sabia disso? Ficou sabendo? Eu acredito que não, porque nenhum site tinha divulgado de notícias falado a respeito dessa reunião secreta, mas aqui no Uber Só por Deus você vai ficar sabendo o que aconteceu, entre aspas, porque foi secreta, então a gente não tem informação da Silva Pena, né? Ela ligou para mim: oi, tudo bem, Robson, Uber Só por Deus, vou trazer uma notícia para você em primeira mão para você distribuir aí para os seus inscritos. Não, isso não acontece comigo. Mas a gente vai divulgar que teve sim uma reunião. E qual é o interesse? A pergunta que fica no ar: qual é o interesse do CEO da Uber, o CEO Dara, visitar o Brasil, já que ele esteve o ano passado com interesses também, visitou o governo Luiz Inácio Lula da Silva, falou com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e eles acabaram do ano, a Uber, né? Acabou do ano 10 milhões de reais. Muito dinheiro. Diga-se de passagem, eu acredito que mixaria para que a Uber arrecada hoje. A Uber deve arrecadar isso aí em segundos. Então, assim, cara, o ano passado ele esteve aqui e ofereceu 10 milhões de reais para ajudar os motoristas do Rio Grande do Sul após aquela tragédia que aconteceu das enchentes, né? Que deu aí diluído, diz ele que estava dando 500 reais para cada motorista que foi prejudicado de uma certa forma. Não foi todo mundo que recebeu, claro. Mas eu não soube de alguém que recebeu. Se você recebeu, deixa nos comentários aí, te ajudou, pode deixar no comentário. Né? Após isso, praticamente um ano depois, né, mais de um ano, ele aparece agora no maior estado do Brasil, São Paulo, vamos dizer assim, porque o movimento, né, a máquina está aqui, o dinheiro circula muito aqui na capital paulista. Diferente de outras capitais, não desmerecendo nenhuma capital, mas São Paulo realmente acaba sendo o foco principal de estrangeiros e pessoas que têm suas megas empresas, né, multinacionais, representantes, CEOs, vem tudo aqui para São Paulo, né, para conferência, vem aqui para falar de investimentos, tudo passa por aqui. Então, sabe, o que acontece? Qual é o real interesse do CEO da Uber a comparecer aqui no Brasil e falar com o vice-governador do estado de São Paulo? Qual é o assunto que eles manter ainda secreto, manter ainda, né, indisponível a nós motoristas e a toda a imprensa? Porque a imprensa que soltou a notícia aqui não soube de nada, tentou, perguntou, e eles não quiseram comentar sobre o assunto. Qual foi o motivo, o teor desta reunião entre o CEO da Uber, o Dara, a Silva Pena estava presente, vocês estão vendo algumas fotos aqui, né? E o vice-governador, além de mais dois executivos, se eu não me engano, da Uber. Pessoas importantes da Uber também estavam junto. Sabe, meus amigos, qual é o real interesse desse CEO, Dara, o chefe maior da Uber, né? O cara que mudou a história da Uber no mundo. Qual é o interesse dele visitar, principalmente aqui, o estado de São Paulo, visitar o vice-governador do estado de São Paulo? Uma parte tem a ver, acredito, com o tal do Uber Moto, porque o governador, há uma semana atrás, mais ou menos, ele sancionou uma lei onde ele deixou aos municípios, né, as cidades paulistas aqui do interior, São Paulo, a regulamentar se o tal do Uber Moto ou 99 Moto. É o município que decide se libera ou não libera, cada município, cada cidade. E após isso, o Bambambam esteve aqui agora, né, nesta última sexta-feira. Então, uma parte eu acredito que a reunião foi sobre isso, mas há outros interesses, né? Com certeza ele não vem à toa, ele não visita o Brasil à toa. Quando ele vem aqui, ele vem sempre visitar o parceiro, o parça, aquele cara que falou que o vagabundo dele rouba às vezes porque ele quer tomar uma cervejinha. Você lembra dele? Luiz Inácio Lula da Silva tá aqui. Esse mesmo que falou que se tiver caro não é para você comprar. Você vai no mercado, tá caro, não compra. Fica com fome. Foi a fala do presidente. É o presidente do Brasil que está representando os BRICS, né? BRICS. Sabe? Olha, cara, a gente vê que quem tem sucesso na vida é aquele que engana. É aquele que mente. A gente vê que pessoas que conseguem crescer na vida são pessoas especializadas em mentir descaradamente, não fica nem vermelho, principalmente influenciadores quando entram nas redes sociais, né, descaradamente falando que dá para fazer acontecer. E a gente sabe
que isso é uma ilusão. Hoje o mundo dos aplicativos está difícil, não só para aquele motorista que é full time, que é aquele que fica 18 horas por dia, mas até para quem faz renda extra, até com carro próprio. Alugado, então nem vou falar sobre isso mais, mas neste momento não. Mas o que eu quero falar para vocês, qual que é a intenção do CEO da Uber, junto com a Silva Pena, sentar na mesa para falar de assuntos sobre mobilidade urbana. Ele veio trazer algum recurso? Será que ele veio falar sobre R$10 a mínima, né? Pegar corrida só acima de R$10? Será que ele está falando que vai aumentar o KM para R$2 o KM? O que será que ele veio fazer no Brasil? Será que ele veio escutar o motorista? Claro que não, a gente sabe que não. Interesses de uma empresa como a Uber, uma empresa que arrecada bilhões e compra outros, e está comprando mais outras empresas, né? E faz parcerias com Log, com o iFood, menos um reajuste digno há mais de 10 anos, 11 anos, sem um tipo de qualquer reajuste. Muito pelo contrário, ela baixou os valores e pôs o motorista de aplicativo para levar 4 passageiros por R$5, preço até mais barato que uma viagem de ônibus. Então, qual é o interesse do CEO da Uber e o vice-governador do estado de São Paulo, que deve explicações, que deve dar satisfações? Qual foi o teor da reunião? Afinal de contas, o paulistano e o paulista, né, mesmo que não votou no Tarcísio, votou em outro, merece um mínimo de explicações, né? O motorista de aplicativo que votou nele, o eleitor. Então merece explicações sobre qual foi o teor dessa conversa. Por que não revela? Por que não se fala? Por que não foi divulgado? Por que não foi divulgado o que aconteceu nessa reunião? Sendo que a imprensa perguntou, mas ninguém falou nada, ninguém quer falar. Foi a portas fechadas. Reunião secreta. Então, quer dizer, pimenta no toba dos outros é refresco, vice-governador. Por que não se fala o que aconteceu na reunião? Qual foi o interesse do maior chefe, né, da Uber, o CEO, manda-chuva, em comparecer no Brasil a portas fechadas? E ninguém divulgou, ninguém falou nada, ficou ali, né, passando desapercebido. Mas aos meus olhos não passa. Notícia verdade, né? Aqui a gente não falta com a verdade. O que tiver para mostrar, eu vou mostrar. Independente, né, sem quem quer que seja influenciador, governador, prefeito, presidente, ministro, eu vou trazer tudo aqui, jogar aqui no ventilador. Vocês não vão passar desapercebidos. No nosso canal Só por Deus, não. Então, motorista de aplicativo, fique atento, né? Qual a dica que eu dou para vocês? Fique atento, observe, vê se o momento é de você fazer uma dívida, se é o momento de você trocar de carro. É lógico que eu acredito que boa parte dessa conversa foi para falar a respeito também dessa nova lei que o governo do estado acabou de sancionar, que o prefeito comemorou muito, né? O prefeito Ricardo Nunes. Então, assim, cara, os caras vêm aqui, faz uma reuniãozinha ali, faz uma reunião lá, e a gente, motorista, tá acreditando que há uma melhora quando vier a regulamentação. Cara, eu fui pirueiro muitos anos, muito tempo. Quando veio o cadastro, a regulamentação piorou. Acabou com a lotação aqui em São Paulo, acabou com a lotação, principalmente onde eu moro, em Guarulhos. Acabou, destruiu. Após a regulamentação, acabou. Não estou falando que o aplicativo vai acabar, mas que vai dificultar a vida de muito motorista, vai. Sabe, só vai ficar aquele praticamente que tiver quase 100% com o nome limpo. Porque vai vir exigências de troca de veículo, vistoria. E os caras que tá aí lutando, buscando, dando a cara para bater, principalmente aqueles caras que já estão há muitos anos, né, capengando aí, vendendo almoço para comprar janta, esses caras vão pagar por um preço muito alto, porque vem uma galera que já está estabilizado e acaba, né, ganhando o seu cadastro, acaba se regulamentando, porque está com o nome limpo, está com um carro praticamente 0 km. Nada contra quem tem um carro novo, mas assim, eu já vi esse filme antes. Eu sei o que aconteceu lá atrás e eu tô falando para vocês observarem, né, tomar um certo cuidado até na hora de fazer um investimento. Porque quando se regulamenta uma coisa, tem alguma coisa em troca. E muitos vão ficar de fora. Eu acredito que muitos vão ficar de fora porque não vai ter as condições necessárias para se manter no aplicativo. Então você tem que ter uma outra válvula de escape, uma outra renda além de aplicativo. É isso que eu estou querendo dizer para você. Tá bom, meus amigos? Fica atento, a gente vai procurar saber, se tiver mais notícia, qual foi o teor dessa reunião do seu Dara, a visita dele junto com a CEO da Uber, a Silva Pena. Recentemente a Silva Pena falou que de vez em quando ela faz umas viagens, né? Ela também faz Uber de vez em quando como um complemento de renda. Ela adora fazer Uber. E eu quero falar para vocês, a pergunta que está no ar é o seguinte: qual foi o interesse real
do vice-governador do estado de São Paulo em sentar com o maior cabeça dos aplicativos, né? O cérebro pensante da Uber, o tal do Dara. Qual foi o interesse do Dara visitar o Brasil neste momento? Veio doar milhões, veio doar 10 milhões, 20 milhões dessa vez. Qual foi o interesse dele visitar? Acredito que daqui a pouco vocês vão ver ele abraçado, tirando foto com o presidente do nosso país, o seu Luiz Inácio Lula da Silva. Escuta o que eu estou falando, não vai demorar muito. Alguma visita tem por trás disso, algum interesse nessa visita, aliás, tem um certo interesse nisso, tá bom? Quero saber a sua opinião, comente aqui no nosso canal. Você sabia, não estava sabendo, e é irrelevante, pouco interessa para você a visita do Dara, isso é preocupante, isso pode ser alguma coisa que pode ajudar, não ajudar, quero saber sempre a sua opinião, você é que manda aqui no nosso canal. Tamo junto, forte abraço, se inscreva, comente, participe, compartilhe com seus amigos no WhatsApp e até o próximo vídeo, galera. Fui!